Paz e bem, caros irmãos e irmãs, hoje quero estar tratando com vocês um assunto muito importante, que é a teologia. Irei fazer uma introdução à teologia. O que é teologia? Do que se trata? Qual o seu objeto de estudo? De que modo ela foi se desenvolvendo ao longo da história? Por que estudar teologia? Qual a sua importância para a nossa vida cristã? O que é teologia? A palavra teologia provém do grego theos, mas logia. Juntando esta palavra, forma-se teologia. Significa estudo de Deus. É uma reflexão sobre Deus, modo de falar de Deus de uma forma racionalizada, sistematizada, de forma crítica e apurada. A teologia, então, podemos dizer que é um estudo da fé, uma reflexão acerca da fé à luz da razão humana. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que temos que estar sempre prontos para dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos pedirem. Podemos assim conferir, você também pode estar conferindo esta passagem bíblica, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A teologia vem nos dar a inteligência da fé, os motivos da nossa fé, as bases que solidificam o nosso creio. É uma ciência, pois ela, como as demais ciências, usa o método racional para os seus estudos. É um conhecimento sistematizado, crítico, pois não se contenta com uma resposta simples e ingênua a respeito da fé e de Deus, mas antes a busca através da inteligência os motivos mais fundamentais da fé. Entretanto, a teologia não é uma ciência como as outras, porque o seu objeto de estudo não é um ser concreto que possa palpar, fazer experiência em laboratório. A teologia trabalha com o dado da fé, que não é um dado concreto, mas sim abstrato. Além disso, trabalha com Deus que não pode ser tocado, posto em observação, analisado friamente. A teologia, portanto, caros irmãos e irmãs, será racional e científica até certo ponto, até onde a nossa inteligência pode ir. Mas chega um certo momento em que nós não podemos ir além. Nossa razão não consegue mais compreender tudo perfeitamente, porque Deus é mistério. Por isso, nunca vamos compreender ou saber tudo de Deus, pois o seu mistério nos escapa, os sentidos e até mesmo o próprio conhecimento. Compreender de que modo o termo teologia, né, foi se desenvolvendo ao longo da história. Então, o termo teologia foi entendido na história de diversos modos. Na verdade, esse termo surgiu na Grécia Antiga, né, e designava hino de louvor aos deuses. Assim, todo aquele que fazia, né, ou pensava que estava fazendo teologia, estava dizendo que cantava um hino laudativo a algum deus, né? Que na Grécia eram muitíssimos, como por exemplo Atena, Zeus, Apolo, Hera e etc, né? Ou a muitos deuses, né? Que segundo esta cultura. Para Platão, que é um dos grandes filósofos da Grécia, né, chamava a teologia como estudo crítico racional dos deuses da mitologia grega. Ou seja, era uma crítica a esses deuses mostrando que eles existiam apenas para garantir a ordem moral da sociedade. Já para Aristóteles, o maior pensador da filosofia antiga, também de origem grega, dizia que teologia era o estudo do ser mais perfeito e supremo, do qual todas as coisas se originaram, o ser por excelência, é considerado o ser por excelência. Então, os filósofos estoicos entendiam a teologia em três modos, né? Primeiro, como teologia mitológica, o estudo dos deuses, né, da mitologia grega. Segundo, teologia política, o estudo dos deuses em função da organização do Estado. E terceiro, teologia física, que é a teologia racional, estudo do ser divino à luz da razão. E para nós cristãos, né,
O que significa a teologia? Então, a teologia teve diferentes significados, como, por exemplo, no Oriente, a teologia era entendida pelos santos padres como conhecimento de Deus à luz da revelação judaico-cristã. Já no Ocidente, a teologia não se desenvolveu muito como no Oriente, né? E durante muito tempo recebeu o nome de doutrina cristã, nome cunhado por Santo Agostinho, que prevaleceu durante muitos anos, né? Séculos depois, né, na chamada escolástica, por Abelardo, ele definiu como estudo científico da objeto da teologia. O objeto da teologia é Deus. O objeto material da teologia, como eu havia dito, é Deus, né? E também tudo aquilo em que ele se relaciona, a saber, como a natureza, o homem, as outras criaturas e etc. Mas em que perspectiva vamos estudar Deus? Então, o objeto formal da teologia é o Deus que se revela a nós, o Deus da fé cristã, o Deus da revelação judaico-cristã. Deus pode ser conhecido porque ele mesmo se revela a nós. O Deus do cristianismo se mostra na história. Primeiro na história do povo de Israel e depois, quando chegou a plenitude dos tempos, ele mesmo se manifestou e falou através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Assim, vamos estudar Deus na perspectiva da revelação cristã. Há várias maneiras de se estudar Deus, de acordo com as perspectivas sobre as quais se estuda, como, por exemplo, a teologia espírita, estuda Deus sobre a ótica do espiritismo e etc. Cada denominação religiosa tem o seu modo de compreender Deus, né? Como também em outras denominações religiosas, existe um Deus diferente da judaico-cristã, do cristianismo, mas não se trata do mérito da questão. O nosso objeto de estudo aqui é partir do Deus do cristianismo, do Deus revelado, do Deus que se manifesta ao povo de Israel e, chegando na plenitude dos tempos, se manifesta, se revela na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. É interessante nós também compreendermos quais as disposições básicas para estudar teologia. Existe um critério, uma própria metodologia. A primeira coisa que nós devemos ter é fé. Só faz teologia quem tem fé, quem crê em Deus. Sem a fé não existe teologia. O que existe é a filosofia da religião, ou seja, um estudo meramente racional do fenômeno religioso, um estudo crítico das religiões, né? Então a teologia quer ser muito mais do que isso, quer nos fazer cristãos conscientes de nossa fé, quer responder à questão: por que eu creio? Quais os motivos que me levam a crer? E assim eu recordo, né, no estudo da teologia, a gente vai percebendo que os grandes teólogos, santos padres da igreja, eles fizeram teologia de joelhos, pois fizeram esta experiência profunda de Deus antes em que eles pudessem colocar por escrito, eles fizeram uma experiência com este Deus de forma pessoal, interiormente. Então, por isso é importante a fé. A fé ela precisa ser sentida. Devemos fazer a experiência da fé, deste contato com este Deus verdadeiro. Então, a primeira disposição para estudar teologia é fé. Se não fizermos teologia com fé, ela vai ser apenas um estudo meramente sistemático, mas que não chegará na raiz daquilo em que a mesma propõe, que é o conhecimento de Deus. Não simplesmente o conhecimento de Deus, mas levá-lo a este homem fazer a experiência de Deus na própria vida. O segundo critério, né, é o amor ao estudo da revelação. Então, amar é querer conhecer a fundo a palavra de Deus, né, pela qual ele mesmo nos mostra quem ele é. Quando alguém ama realmente a Deus, quer saber sobre ele, quer conhecê-lo melhor. É o amor à inteligência da fé. Então, precisamos, né, criar esta disposição, né, do amor ao estudo da revelação,
a leitura, a meditação das Sagradas Escrituras, né, onde se encontra a revelação de Deus, né, propriamente dita. O terceiro critério é o senso do mistério. Né? Não podemos querer saber tudo sobre Deus, isto seria a arrogância da nossa parte, né? E ao mesmo tempo prepotência. Mesmo porque é impossível, né, conhecê-lo na sua profundidade, né? Tentar exauri-lo, eu sei tudo sobre Deus. Né? Seria um engano concluirmos assim. Né? Então, a inteligência humana é fraca e incapaz de penetrar no mistério profundíssimo de Deus. A nossa razão não consegue conhecer tudo sobre as realidades divinas. Elas como que escapam de nossas mãos. Quanto mais você busca conhecer sobre Deus, mais ele foge do seu conhecimento. Quanto mais você se aproxima do mesmo, ele lhe acolhe, mas ele não deixa de ser aquilo que ele é, mistério. Um outro elemento importante, né, é o compromisso com o povo. Quem estuda torna-se o servidor da palavra em favor do povo. Fazer teologia é comprometer-se com o evangelho de Jesus, ou seja, é comprometer-se com a prática de Jesus que libertava as pessoas, que fazia as pessoas felizes. Então, fazer teologia é só para saber mais, né, ou para satisfação pessoal, sem compromisso com o povo, principalmente com o povo mais pobre, é pecado. A teologia pela teologia é inútil. Né? Então a teologia, esse Deus que se revela na nossa história, que transforma, que inaugura o seu reino, né? Deixou o mandato missionário para os apóstolos, né? Para os discípulos, que chegou até nós, toda essa herança, né? Para também sermos discípulos missionários na realidade, no mundo em que nós nos encontramos. Isso é muito importante, termos a consciência de tudo isso, né, para se fazer teologia. Então, como eu havia dito, apenas uma introdução, estarei encerrando aqui, mas neste ponto, né, sobre a disposição para se aprender teologia, nos próximos vídeos nós iremos dar continuidade no pensamento, conhecendo sobre os caminhos para Deus, que nos leva a este conhecimento a respeito de Deus através da religião, através da revelação, né? E a própria Sagrada Escritura, né? Ela é uma teologia, podemos fazer uma teologia através da própria revelação. Nós sabemos que a revelação é base, né, para o pensamento teológico, né? Então, que linguagem, né, tem a teologia? A teologia como intellectus fide, né, como inteligência da fé. De que modo, né, e de que maneira nós podemos compreender a fé? Qual a origem da fé? Né? Então, são temáticas em que nós vamos aprofundando na medida em que nós nos colocarmos à disposição do próprio auxílio do Espírito Santo, que vai nos aproximando o nosso coração de Deus, o nosso pensamento de Deus, os nossos sentidos de Deus, até o nosso próprio falar, para que seja verdadeiramente aquilo que Deus é. Muito obrigado e que Deus o abençoe. E aguarde o próximo vídeo, que iremos aprofundar sobre esta introdução à teologia. Fique com Deus.